Antes de nós falarmos um pouco a respeito da liturgia de hoje, eu gostaria de dizer a respeito do santo de hoje. Hoje nós temos uma memória facultativa, por isso que nós estamos com a cor litúrgica verde e não é o branco como seria o uso normal, não é uma memória obrigatória. Então, só nos lugares onde esse santo é padroeiro ou tem uma devoção muito especial, é que se comemora de fato a liturgia do santo, uma liturgia diferente, ou pelo menos a cor litúrgica é diferente. Hoje é dia de um santo pouco conhecido no Brasil, chamado São Pedro Crisólogo. E essa palavra crisólogo tem um significado especial que diz relação à missão que ele teve. Crisólogo é palavra de ouro, logos do grego é palavra, verbo, e crisólogo ou crisó vem da raiz de ouro, aurífico. Esse homem, ele viveu há muito tempo atrás, tem-se como a data de seu nascimento, não é uma data assim exata, mas provável, né, no ano de 380. E o ano de sua morte no ano de 450. Algumas fontes dizem 451. Não é um consenso absoluto. Mas, enfim, o mais importante do que saber exatamente o dia é saber a missão que esse homem desempenhou. Ele nasceu em uma família muito cristã e logo no começo ele estudou e foi ordenado diácono. E foi diácono durante muito tempo. Mas ele tinha um dom especial e justamente esse epíteto, como é dito, né, essa alcunha, esse apelido que ele tinha de crisólogo, vem justamente de como ele era bom para pregar. Ele abria a boca e falava de uma forma simples, de uma forma muito contundente, tocava o coração das pessoas. E de fato fazia as pessoas encontrar através das palavras que ele pronunciava Jesus. Esse foi um homem excepcional, segundo a tradição da igreja, um dos maiores pregadores que a igreja já teve. Ele é colocado ao lado de Ambrósio, de Agostinho e posteriormente de Santo Antônio como os ícones da pregação da nossa igreja de todos os tempos. Ele teve um papel bastante decisivo na luta contra heresias que aconteciam naquela época e também no estabelecimento dos alicerces da nossa igreja. Havia uma época em que não havia um consenso muito firme dentro da igreja, principalmente por causa de disputas de poder, em que as pessoas estavam querendo não dar toda a autoridade que de fato merecia o Papa. Estavam achando que era muito poder, né, na mão de uma pessoa, mas São Pedro Crisólogo foi um desses que defendeu a autoridade do Papa. E na época era um grande Papa, na época que ele defendeu isso, era a época de São Leão Magno, de São Leão o Grande, né, do Papa Leão I. E ele também foi decisivo em relação às heresias, principalmente monofisista. Essa heresia monofisista dizia que Jesus tinha apenas uma natureza, que ele era apenas Deus. E ele se baseava em algumas passagens do Evangelho, esqueciam as outras, e tinham coisas mirabolantes que eles falavam. Diziam que no estômago de Jesus, na verdade, não tinha um estômago de carne e osso, mas uma chama, que tudo que ele comia e bebia era queimado instantaneamente assim que chegasse no seu estômago, né? Dizendo assim, tirando toda a parte humana de Jesus, dizendo que Jesus era só Deus, não era um ser humano. Então, coisas assim, totalmente fora da nossa doutrina de fato, do que aprendemos dos apóstolos, estava ganhando força. E São Pedro Crisólogo, com a sua inteligência, com o seu carisma de pregador e também de escritor, ele combateu essas heresias e foi decisivo
para que isso não progredisse, para que isso fosse de fato extirpado da nossa igreja. Um homem, e depois, né, ele na época que o Império Romano estava decadente, então, pelas invasões dos bárbaros, a sede do Império já não era mais em Roma, tinha se mudado para uma cidade chamada Ravenna, e lá em Ravenna, que era a cidade onde ele nasceu, a cidade onde ele estava morando pelo menos, ele acabou tornando-se, como diácono, conselheiro da imperatriz, da esposa do imperador. E praticamente ele teve um papel decisivo na educação dos filhos, e um desses filhos acabou se tornando o imperador. E quando esse filho se tornou imperador, quis ele como bispo, e ele era diácono, ele não era padre ainda. Então, de diácono, ele teve que se esforçar e estudar muito, né, para de diácono passar para bispo. E claro, ele era muito inteligente e já estava apto a isso, e foi um grande bispo em Ravenna. Ele escreveu 176 homilias, e essas homilias são tidas até hoje como referências em muitos assuntos teológicos dentro da nossa igreja. Tem muitos trechos do missal, das orações, que derivam das orações que ele fez. A forma de abençoar a água batismal no período da Páscoa, tudo isso deriva das formas como ele escreveu, da forma como ele compôs, por assim dizer, essas orações. Um homem, de fato, que transformou a nossa igreja, que de fato ajudou a nossa igreja a ser o que ela é hoje. E depois de muito tempo, ele foi logo em seguida à sua morte, já canonizado, tinha uma fama de santidade muito grande, e depois ele acabou sendo declarado doutor da igreja. Mas aí, muito depois, né, ele morreu no ano 450, aproximadamente, ele foi declarado doutor da igreja em 1779, demorou bastante tempo. Depois de terem estudado, né, os documentos que ele deixou, o Papa Bento XIII ficou impressionado com tanta sabedoria daquele homem naquela época, e aí ele, junto com o colégio dos bispos, achou por bem declará-lo doutor da igreja. E de fato, um grande homem, um grande doutor, que foi essa semente que a gente vê no evangelho de hoje, a semente plantada por Deus. E de fato, ele ajudou que essa semente chegasse até muitas pessoas, até os dias de hoje, através das suas pregações, dos seus ensinamentos. Ele fez com que, de fato, a semente do reino dos céus alcançasse mais e mais pessoas, que ao longo dos séculos foram trazendo, né, essa semente até os dias de hoje. E aqui nesse evangelho, nós temos nessa passagem da explicação da parábola do joio, Jesus nos dizendo algo bastante importante. Antes de nós falarmos o que Jesus de fato disse de tão importante assim, é bom nós entendermos que os discípulos não tinham um entendimento de tudo que Jesus falava. E apesar deles terem largado as suas vidas, estarem andando com Jesus, já está há algum tempo nesse período aqui em que Jesus faz que ele conta sobre essa parábola, já fazia algum tempo que eles estavam andando juntos, já havia passado a missão dos 12, eles já estavam bastante íntimos de Jesus, eles ainda não compreendiam tudo que Jesus falava. E eu acho bonito nessa passagem, porque quando eles ficaram a sós com Jesus, eles pediram: Senhor, nós não entendemos, explica para a gente a respeito dessa parábola, explica isso daí que o Senhor falou aí da parábola do joio. E Jesus explica para eles de uma forma bem clara. Isso, se nós de fato olharmos para eles e também pretendemos nós ser discípulos de Jesus, nós precisamos fazer isso também. Quando nós lermos um trecho do Evangelho que nós não entendemos, nós devemos, depois em silêncio, fazer a nossa oração: Senhor, o que o Senhor quis dizer mesmo aqui? Eu não entendi muito o que é que o Senhor falou aqui. Me dá o discernimento, envia teu Espírito Santo para eu entender o que o Senhor quis dizer aqui, ou mostra-me através de outras pessoas o que de fato significa essa palavra
que o Senhor me permitiu ler aqui ou escutar, se for na missa, alguma coisa assim, e tenha confiança. Deus vai mostrando, vai dando discernimento, vai dando conhecimento necessário. Basta que nós tenhamos de fato essa busca pela verdade e queiramos de fato conhecer o que Jesus está falando através do seu Santo Evangelho. E aí, diante dessa humildade dos discípulos, Jesus explica essa parábola. E aqui, ele explicando, nós precisamos entender que nós vivemos num mundo onde existe o mal, onde o mal também foi semeado. Jesus diz que veio o semeador e semeou a palavra. E ele diz que o semeador é o Filho do homem, é ele. E a palavra que ele semeou são os que pertencem ao reino. Mas o maligno veio e semeou também a sua semente. Semeou também coisas ruins. Então é bom nós entendermos, nós estamos no mundo em que existe o mal. Nós não podemos ser tão inocentes a esse ponto. Nós precisamos entender que o mal de fato existe e ele está por aí. E nós precisamos aprender a discernir sobre ele para evitá-lo, para não nos aproximar do mal. Nós percebemos, principalmente através dos meios de comunicação, isso daí hoje muito difundido no mundo, a ponto de muitas pessoas estarem enaltecendo o que na verdade é mal, como se fosse algo bom, como se fosse algo natural, e não é. Não nos deixemos ser enganados. A verdade é uma pessoa, é Jesus, e ele veio ao mundo para mostrar para a gente qual é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se estiver alguma coisa fora disso, não é de Jesus, Deus me livre, eu não quero para a minha vida. E tomara a Deus que vocês também não queiram. E nós precisamos aprender a respeitar o próximo, sempre, mas nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Claro, também vem aqui, com essa palavra, um sentido de reflexão a respeito da nossa vida. Como é que nós estamos lidando com tudo que Jesus fez? Eu estou de fato sendo um bom discípulo, vivendo o Evangelho, sendo de fato trigo? Eu não sei se vocês viram agora, né, com o advento da internet, é muito fácil da gente ver muitas coisas que de repente não estão tão ao nosso alcance assim. Esses tempos atrás eu vi uma pessoa mostrando a diferença do joio e do trigo. Vocês já viram? Vocês já olharam? Procurem no YouTube, na internet, nas imagens. A espiga dos dois, a planta e a espiga, são praticamente idênticas. É muito difícil, a pessoa tem que ter muito discernimento, ter muito entendimento da agricultura para olhar para os dois e saber que esse é joio e esse é trigo. Mas sabe como que é um jeito simples de você saber qual a diferença dos dois? Pega a espiga e quando a espiga está já madura, você esfarela ela na mão. A espiga do trigo vai deixar sua mão cheia de sementes. Está cheio de sementinha lá dentro daqueles baguinhos das espigas de trigo. A semente do joio não tem nada, só tem farelo, só tem palha. A hora que você esfrega ela na mão, não fica semente, fica só farelo. Então, isso nós entendemos por que Jesus usou nessa parábola essa correspondência, essa metáfora. O trigo, ele dá frutos que alimentam. O joio, ele está lá só para encher lugar, só para espaço e não faz nada de bom, não serve para nada, só serve para ser instrumento de fato, ser alimento para o fogo, para ajudar a queimar, para pegar fogo, como está dizendo aqui, que vai ser juntado e jogado para ser queimado, só serve como combustível para o fogo e não de fato como alimento. Então, olhando para essa parábola, nós estamos sendo joio ou trigo? Nós estamos dando frutos para o reino ou nós estamos só ocupando espaço, não fazendo nada de bom? O que de fato está acontecendo? Nós estamos colocando as palavras do Evangelho em prática em nossa vida? Esse é o sentido correto
desse trecho? Nós olharmos para a nossa vida, sabermos, claro, que o mundo está cheio de coisa errada, está cheio de maldade também, foi semeado, o inimigo semeou também a maldade no mundo. Sejamos inteligentes, astutos, como Jesus nos ensina, né? Simples como a pomba, mas astuto como a cobra. E olhando para isso, como é que está a minha vida? Frutificando para Jesus ou sendo joio? E aí façamos o nosso exame de consciência e a partir da nossa verdade ou do nosso ponto que nos encontramos, nós podemos pedir perdão a Deus. Senhor, o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida, me transforma. Não quero ser joio, estou sendo joio aqui, ó. Eu quero ser trigo, me ajuda. Transforma a minha vida, me ajuda a me afastar de todo pecado, de tudo aquilo que não é teu. Nós podemos fazer sempre essa oração.